A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 13, nos versículos de 1 a 38. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Este versículo é muito forte, muito poderoso, muito lindo. Já temos vídeo no canal. Eu quero destacar: ainda não é chegada a minha hora. Quantas vezes Jesus falou isso? Inclusive no primeiro milagre da água, que foi transformada em vinho, ele responde para Maria: ainda não é chegada a minha hora. Outros momentos em relação à perseguição dos fariseus, de ir para Jerusalém ou não, ainda não é chegada a minha hora. E neste versículo ele diz que era chegada a sua hora, entende? Desde que nós começamos o estudo de João, nós verificamos que muitas vezes Jesus usava a expressão: ainda não é chegada a minha hora. E neste capítulo 13, ele fala exatamente: agora a minha hora chegou. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Então, qual era a hora? Como a gente diz, a hora H. Qual era essa hora? A hora da cruz, a hora da morte, a hora da ressurreição, a hora da culminância da missão, do propósito do Senhor Jesus, que era morrer por nós. E aí ele diz: passar deste mundo para o Pai. Então, olha que interessante também. É uma expressão comum. Ah, a pessoa passou desse mundo. Passar desse mundo quer dizer morrer, saiu daqui. Só que olha, ele passa deste mundo para o Pai. Como ele respondeu para o ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, quando nós, filhos e filhas de Deus, morremos, saímos deste mundo, passamos deste mundo, sabe para onde que nós vamos? Para o Pai. De volta para o Pai, para os braços do Pai, para a casa do Pai, para o reino do Pai. Essa é a nossa fé, essa é a nossa confiança, é nisso em que acreditamos e vivemos esperando esse momento. Seja o momento em que nós vamos passar deste mundo, ou o momento em que o Senhor Jesus voltará a esse mundo para nos buscar. Então, isso é muito significativo, porque se aconteceu com Jesus, é o que acontecerá conosco, porque Jesus é o primeiro de muitos irmãos. Ele é a primícia dos mortos. Então, ele ressuscitou e foi para o Pai. Nós também iremos para o Pai. Então, vou começar o versículo de novo. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo. Então, vou ter que parar aqui de novo. Eu falei que o versículo era muito poderoso. Tendo amado os seus. Quem eram os seus? Ou quem eram os seus? Seus discípulos, aqueles que creram, que acreditaram, que confiaram,
que entregaram a sua vida para Jesus. Nós somos de Deus. Nós somos de Jesus. Então, a gente viu, nós somos ovelhas. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amou os seus até o fim. Isso é uma lição para nós. Precisamos amar aqueles a quem o Senhor nos deu até o fim. Não desistir, não desanimar, não esmorecer, não enfraquecer. Amar até o fim. O que perseverar vai ser salvo. O que permanecer firme. Nós temos que amar até o fim. Não são as circunstâncias que devem determinar o nosso amor. Não é o que aconteceu ou o que deixou de acontecer. Não, é uma decisão. Até a hora da nossa morte, até a hora H, ou até que o Senhor Jesus volte, que nós possamos amar os nossos até o fim. Seguindo o exemplo de Cristo. 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Vou ter que parar de novo. Olha essa expressão. O diabo posto no coração de Judas Iscariotes. A gente sabe que temos pensamentos que nós olhamos. Os nossos olhos detectam questões, situações, tentações. E se os nossos olhos são bons, a gente resiste. Se os nossos olhos são maus, a gente sucumbe. E aquilo vai para o nosso pensamento, para a nossa mente. E Tiago diz que a gente começa a ser seduzido e a gerar este pecado. E este pecado gera morte. E aí, como a gente diz aqui, deu, perdeu, acabou. Então, o que aqui está sendo dito? Que o diabo pôs no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Então, tu imagina, ele viu, ele pensou e ele sentiu. Ele viveu isso no seu coração, nos seus sentimentos, nas suas emoções, na sua alma. Então, Satanás colocou no coração de Judas Iscariotes trair Jesus. Aí eu te pergunto, o que está no teu coração? Deus tem colocado coisas no teu coração? O Espírito Santo tem colocado coisas no teu coração? A Bíblia está no teu coração? Ou o mundo entrou no teu coração? O inimigo, a tua própria carne e natureza humana? O que está no nosso coração determina o que a gente fala, o que a gente faz, como que a gente toma decisões. Onde está o teu tesouro, ali está teu coração. Onde está teu coração, está teu tesouro. O que é precioso para ti, o que é valioso, o que é importante. Eu pesquisei Judas Iscariotes. Judas quer dizer louvor a Deus, ou louvado seja Deus, ou louvor para Deus. É algo bom. Ele foi escolhido por Jesus. Ele era um dos 12. Vimos que Jesus orou a noite toda pelos seus discípulos. E Jesus conhecia cada um deles.
e escolheu Judas. Só que ele tem esse Iscariotes. E aí me chama a atenção o significado de Iscariotes. É o homem da cidade. Aí eu fiquei pensando, o que tem na cidade? Eu já falei uma vez, tem uma música regional aqui, nossa, que o homem do campo vai para a cidade por questões, acho que é de trabalho, não lembro. E ele fica chocado com tudo, porque tudo é muito diferente, as pessoas são diferentes. E ele quer voltar para o campo. E ele diz uma frase que sempre eu lembro. Não me fascinam os luzeiros que eu possa encontrar na cidade. Por quê? Porque a vida dele era no campo, a simplicidade, a pureza, o silêncio, aquela vida do campo, né? Uma vida mais natural. E aí eu fiquei pensando, fiz uma conexão com isso. Judas era louvor a Deus, louvado seja Deus, louvor para Deus. Mas o Iscariotes era um homem da cidade, era um homem que estava envolvido com muitas coisas. Porque a gente pensa que a cidade ela é um centro político, ela é um centro comercial, um centro econômico, de estudo. Quantas coisas tem na cidade? Aí eu fiquei pensando, a natureza humana, ela muitas vezes é fascinada pelas riquezas, pelo progresso, pelo futuro, pelo conforto, pela segurança, pelos benefícios que a gente tem na cidade. Às vezes, a vida no campo é muito mais trabalhosa, exige muito mais da gente do que viver na cidade. Então, não sei, como eu falo para vocês, eu pesquiso os nomes e fico pedindo para o Espírito Santo me mostrar se tem alguma coisa a ver. Eu sei que tem, mas a gente não acha tão fácil. Tem que cavar, tem que procurar, tem que ouvir. E eu fiquei pensando, Judas Iscariotes, né? Será que não foi isso que entrou no coração dele? Essa ganância, essa ambição, essa cobiça pela cidade, pelo poder? Porque a gente sabe que ele era o que cuidava da bolsa, ele era o tesoureiro. A gente viu que algumas das participações de Judas estava sempre envolvido com dinheiro. Então, será que esse homem da cidade não era um homem materialista? Ganancioso, ambicioso? Vendeu, né, traiu Jesus por 30 moedas de prata, já tem vídeo no canal. Outra coisa que eu já compartilhei com vocês que também muito me intrigava, e a gente viu que esse era o preço de um escravo morto por um boi. Se tu não assistiu o vídeo, assista. Enfim, Judas é um personagem que não pode passar despercebido para nós, porque a traição, ela é uma das piores coisas que um ser humano pode experimentar ou fazer. Então, se tu é um traidor, isso é lamentável. E se tu é traído, também é muito triste. E Jesus foi traído pelo seu amigo. E a gente viu que, né, porque já estudamos Mateus, Marcos e Lucas, com um beijo. Por 30 moedas de prata. O que aconteceu com Judas para que o diabo entrasse no coração de Judas? Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, de novo, voltava para Deus. Quando nós morremos, somos de Deus, voltamos para Deus. Levantando-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Bom, também tem vídeo no canal.
Jesus lavava os pés dos seus discípulos, inclusive de Judas, que ia traí-lo, de Pedro, que ia negá-lo, de Tomé, que duvidaria, e de todos que iriam fugir diante da prisão de Jesus. Quem lavava os pés de quem? Essa também era uma função dos escravos ou dos servos mais humildes de uma casa, lavar os pés. Jesus lavou os pés dos discípulos, um por um. 6. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Ao que Jesus... Então Pedro disse, desculpa. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. É muito interessante, né? O Senhor nunca lavará os meus pés. As pessoas dizem: ah, Pedro era impulsivo. Tá, mas eu acho que esse nunca tem a ver com honra, com respeito. O quanto ele considerava Jesus superior. E ele entendia o que era lavar os pés de alguém. E ele não aceitou, não aceitava, não aceitaria, jamais. Por isso que ele diz nunca. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então, olha a mansidão de Jesus, a paciência, o amor, o carinho, o respeito, a forma como ele conversa e explica. E sempre eu digo, a riqueza do Evangelho de João são os diálogos, as conversas. Então, olha essas frases aqui. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então, Pedro não queria que Jesus se humilhasse lavando os pés dele. É assim que eu interpreto. Tamanha a honra e o respeito que ele tinha por Jesus. Quando Jesus disse: se eu não fizer isso, tu não vai ter parte comigo, então quer dizer, a gente não vai mais estar unido. Aí na mesma hora Pedro cai em si e diz: então me dá um banho, porque daí a gente brinca, né? Que ele tá... Aí ele pediu um banho, porque ele disse: lava minhas mãos e lava minha cabeça. E aí olha a resposta que o Senhor Jesus dá. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Olha como o João explica, olha como o João comenta que eu tenho falado para vocês. Então, o que acontece aqui? Todos estão limpos, exceto Judas. Então, viu como Pedro, que negou, e Tomé, que duvidou, e os outros que fugiram, já estavam limpos? Quer dizer, eram convertidos, eram salvos, mas ainda não estavam totalmente libertos, ou com os olhos abertos, com os ouvidos preparados. Eles ainda não tinham experimentado a compreensão, o entendimento, o discernimento completo da obra da cruz na vida deles, da obra de Jesus no corpo, alma e espírito de cada um deles, sabe? Eles não tinham a dimensão completa. E aí Jesus faz o quê? Lava os pés deles. Por que os pés? Porque os pés ainda estão no mundo. Porque tu vai para lá, tu vai para cá, tu te movimenta com teus pés. Vimos que precisamos calçar os nossos
pés com as sandálias, com os calçados do evangelho da paz. A gente tem que andar em paz e pregando, evangelizando, dando boas notícias. Enquanto estivermos no mundo, estaremos caminhando. E quem caminha, cansa, tropeça, escorrega, suja, acontece coisas com os nossos pés. Então Jesus está lavando os pés. Primeiro, uma lição de humildade, de humilhação, um exemplo, mas também é para nós uma simbologia do que é viver no mundo, estar na terra. Como eu digo sempre, nós não somos anjos, nós somos seres humanos, nós não temos asas, nós não flutuamos, nós não pairamos, nós não pousamos ali aqui, não, a gente anda, a gente caminha, a gente tropeça, escorrega, pisa em espinhos, em pedras, enfim, toda a simbologia dos pés. E aí o que Jesus diz, ó? Vocês estão limpos. Então a gente poderia falar, eles já tomaram um banho. Eu não sei vocês, mas quando a gente vai para academia e o treino é muito intenso, ou tá muito calor, ou o ar-condicionado tá estragado, qualquer coisa que tu transpira demais, tu chega em casa, ou tu sai da academia que tu vai pro teu trabalho, tu precisa tomar um banho, certo? Tu toma aquele banho maravilhoso e tu vai trabalhar, ou tu vai pra tua casa, ou sei lá o que tu vai fazer. Tô falando, a pessoa treinou de manhã. Aí, tu volta pra tua casa no fim do dia. Tu sabe que tu já tomou banho. Tu sabe que tu tá limpo. Mas muitas vezes o que tu faz? A gente toma, às vezes, um banho rápido, ou às vezes a gente faz o quê? Só lava os pés. Não sei como é que tu é. Antigamente era muito comum isso também. As pessoas lavavam os pés, porque os pés é que eram empoeirados, os pés que eram sujos, que tinham barro, que tinham grama, sei lá, eram os pés. Não tinha tanta água, não tinha tanto recurso, não tinha luz elétrica, não tinha energia elétrica, né? Então a gente consegue entender isso. Por que Jesus fala que vocês estão todos limpos, mas precisam lavar os pés? Então tu tá salvo, tu é de Jesus, o Espírito Santo habita em ti, mas tu ainda está no mundo, os teus pés ainda estão na terra, tu ainda está sujeito. Infelizmente, nós temos que estar sempre atentos, sóbrios, vigilantes, porque o inimigo, ele está ao derredor, bramando como um leão, querendo uma presa, querendo nos pegar. As tentações estão aí, cada dia piores, cada dia maiores. A nossa natureza, nossa carne, a nossa vontade tem que ser crucificada diariamente. Então, nossos pés ainda estão no mundo. Lembra disso. 12. Depois deles ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu o sou. Então, Jesus está deixando bem claro aqui para nós de que ele é mestre e senhor. Já vimos em João que ele é luz, que ele é pão, que ele é água, que ele é pastor, que ele é a porta. E agora ele está falando, ó, vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu sou, porque eu o sou. Então, eu sou o mestre, né? Ele é o mestre dos mestres. Eu sou o Senhor, ele é o Senhor dos senhores. Então, toda a honra, toda a glória para Jesus, porque ele, sim,
é mestre. Ele sim é Senhor. Se alguém merece esse título, é o Senhor Jesus. E os discípulos o tratavam dessa forma. 14. Ora, se eu, aí ele repete, dando ênfase, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Então, o que fica para nós? O mesmo que ficou para os discípulos, o exemplo. O exemplo de humildade. Considerar os outros superiores a nós mesmos. Mesmo quem te trai. Mesmo quem diz que não te conhece. Mesmo quem não acredita no que tu fala. Lavar os pés. Perdoar. Servir. Ajudar. Interpreta como tu quiser. O que tu pode fazer de bem, de bom para alguém. Literalmente lavar os pés? Pode ser. Em algumas situações, sim. De necessidade, de doença, de enfermidade, não sei. Mas muito mais do que lavar literalmente os pés, o lava-pés, é servir o próximo. É amar o próximo, é perdoar o próximo. Porque Jesus estava lavando os pés de Judas. Tu consegue entender isso? Ele estava lavando os pés de Pedro. E ele sabia de tudo que ia acontecer, porque ele era Deus. Ele sabia que Tomé não ia acreditar, que Tomé era incrédulo. Ele lavou os pés, ele serviu, ele deu o exemplo. 16. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Olha o conforto, o consolo que o Senhor Jesus nos diz, nos dá. Se a gente fizer isso que ele está dizendo, que ele está dando exemplo, nós vamos ser felizes. Vocês serão bem-aventurados se praticarem o que eu pratico. Se vocês fizerem o que eu faço. Se vocês seguirem meu exemplo. Se vocês andarem nas minhas pegadas, nos meus passos, vocês serão felizes. Perdoar. Amar, servir ao próximo. Esse é o exemplo do Senhor Jesus para nós. 18. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço, ó que eu falei, aqueles que escolhi. Mas é para que se cumpra a escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Esse texto aqui, gente, é daquela situação lá do Salmo 41, ó. É uma citação. Eu ia falar citação e falei situação. É uma citação do Salmo 41. Nós sabemos que Davi sofreu demais quando o próprio filho quis a sua morte. Davi, o rei Davi. Jesus, o filho de Davi, foi traído por um dos seus que quis a sua morte, porque ele entregou Jesus para a morte por 30 moedas de prata. 19. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Então, vimos que o profeta, ele fala antes que as coisas aconteçam. E quando elas acontecem, a sua profecia é cumprida, é provada. E eu sempre falei, quando a gente estudou os livros proféticos, há um lapso de tempo entre tu entregar profecia
e ela se cumprir. E nesse espaço, nesse período, nesse intervalo, é que a tua fé age, é que tu te fortalece, porque tu recebe no teu coração aquela palavra e tu espera o cumprimento. Tu espera a promessa se cumprir, acontecer. Então, o que Jesus está dizendo? Ó, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. E não sei como tá na tua Bíblia, mas na minha tá com letras maiúsculas. Eu sou. O que é o eu sou? Quando Moisés disse, quando eu chegar na frente de Faraó, o que eu vou falar? Quem que me enviou? Diga que eu sou, né? Então, aqui Jesus está dizendo que ele é Deus, porque ele está usando a mesma expressão, eu sou. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, Jesus conhece cada um de nós, e ele escolheu. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Que nós, que somos escolhidos, que somos salvos, possamos perseverar, confiar, receber a fé para esperar firme o cumprimento da promessa. 21. Depois de dizer isso, Jesus, se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Então, Jesus se angustiou em espírito. Lembra que antes de ressuscitar Lázaro, ele também se agitou no espírito? Então, não é fácil tu amar uma pessoa e essa pessoa te trair. Seja do jeito que for, seja no nível que for, seja na dimensão que for, tá? Não importa. O que importa é a dor da traição. E quanto mais próxima essa pessoa for de ti, maior a dor. Mais profunda é a facada. Então, eu entendo que Jesus se angustiou o espírito porque a dor já era grande. A decepção, a impotência, a frustração diante de um amigo que se tornou inimigo. Tu pensa, 3 anos e meio andando com Jesus, vendo tudo, a gente está estudando e a gente se emociona, a gente fica maravilhado. E Judas viveu todo esse tempo junto com Jesus e ele o traiu. E às vezes não é 3 anos e meio, às vezes é 30 anos, às vezes é uma vida. E por isso que Jesus é o sumo sacerdote, porque ele pode se compadecer de nós. Porque ele viveu tudo que nós vivemos. Então ele sabe como é que é e sabe nos confortar, nos consolar, nos apoiar, orar, interceder por nós, nos fortalecer para que a gente permaneça firme, para que a gente não perca a fé, não desanime, não se revolte, não vire as costas. 22. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Aí aqui é muito importante uma coisa, vamos prestar atenção. Por que eles se olharam e eles não sabiam? Eu entendo que Judas não levantava nenhuma suspeita. Pelo lado de fora, ele era um sepulcro caiado, ele era branquinho, ele era tudo de bom, ele era o tesoureiro, ele cuidava da bolsa. Lembra da história dos pobres? Vendeu perfume, quer dizer, ele tinha incumbências, responsabilidades, estavam sempre juntos, eram amigos, fraternos, irmãos, né? Unidos. Então, por fora, ele era um discípulo como os outros 11.
Ó, os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. É como se ninguém desconfiasse de Judas. Sim, por isso que é Judas, né? Tá entre os teus, mas é um Judas. E aí, olha o que vai acontecer. 23. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Quem assistiu o primeiro vídeo sobre João, naquela breve introdução que eu sempre faço antes da gente começar um livro novo, eu falei que uma das formas de identificar o João evangelista, o João do Evangelho, é o discípulo amado, o discípulo a quem Jesus amava. E aqui aparece, ó, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Então, quem é o discípulo que Jesus amava? João. E João foi o único que não foi martirizado. Aí a gente fica pensando, por que, né? Que querido, que amável. A gente não imagina, quer dizer, a gente não sabe, a gente só imagina o que João era, o que João fazia, como João se comportava, que ele recebeu esse, entre aspas, apelido, essa alcunha, essa referência. O discípulo a quem Jesus amava era João, o autor, o escritor do Evangelho de João. E ele estava o quê? Ele estava reclinado, estava perto. 24. Simão Pedro fez um sinal a esse para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então, é uma cena muito retratada nas telas, nos filmes da Última Ceia, né? Porque Pedro, como líder, estava, como muitas vezes é retratado, sei lá, 2, 3 discípulos longe de Jesus, e João estava próximo, reclinado, inclinado, de uma forma que pudesse falar ao ouvido de Jesus. E aí, Pedro e João, né, juntos. Lembra que Pedro era sócio dos filhos de Zebedeu e João era filho de Zebedeu? O Zebedeu tinha um barco. Enfim, eles deviam ser muito unidos, muito amigos. E a gente também sabe que a conversão deles, o chamado, a vocação deles foi acontecendo tudo junto. E sabemos da importância de Pedro e de João para o Evangelho, para o Novo Testamento, para a igreja. Os dois foram colunas e faziam parte também do círculo íntimo de Jesus, Pedro, Tiago e João, que eu falei lá no primeiro vídeo. Então, olha o que acontece. Então, aquele discípulo, que é João, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então, o que a gente entende aqui? Que o Senhor Jesus falou para João. Não falou, não, porque ele reclinou sobre o peito de Jesus, quer dizer, chegou perto, cochichou, falou ali, de uma forma mais próxima, mais íntima, mais pessoal, mais particular, mais privada. E aí Jesus dá tipo, a senha, ele não diz o nome, ele diz, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes, tá? Aí, olha o que aconteceu. 27. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, olha isso, imediatamente Satanás entrou nele. Então aí eu preciso te falar, ó, a gente viu lá no 2, no início do capítulo, que o diabo tinha posto no coração de Judas trair Jesus. Aqui no 27 tá dizendo que Satanás entrou nele. Tu tá entendendo? Olha a gravidade.
Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. E aí tu sabe por que que Judas não se arrependeu? E por que que Judas se suicidou? Por que que Judas devolveu até as moedas? Porque olha o que aconteceu, Satanás entrou nele. E outro, a gente viu, ele é filho do diabo, né? É um diabo. É por isso, porque o Satanás entrou nele. Então ele estava possuído, possesso, influenciado, dominado pelo próprio Satanás. 28. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu e era noite. Então, o que a gente vê aqui? Eu até tenho vídeo no canal que nós temos uma tela que mostra a ceia e tem 11 discípulos. E Judas está saindo e ele é uma sombra. Ele como se estivesse na noite, assim, na escuridão, nas trevas. E olha que interessante, no final do verso 30 está dizendo, e era noite. Então, era noite, que era noite. Era uma ceia, era noite. Mas já era as trevas. Lembra que Lucas disse a hora das trevas, é o poder das trevas? Satanás estava dentro de Judas. Ali já não era Judas, era o próprio diabo. Então já era treva, já era noite, já era escuridão. E isso sabemos também que dificulta tudo. Tudo é mais difícil, mais sofrido, né? À noite. 31. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E ele o glorificará imediatamente. Então, toda a honra e toda a glória pertence a Deus. Pertencem a Jesus. E é isso que está sendo dito aqui, ó. O Filho foi glorificado e o Pai foi glorificado no Filho. Se Deus foi glorificado nele, Deus o glorificará nele mesmo, porque o Pai e o Filho são um só. E ele o glorificará, é difícil para mim falar, imediatamente. 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Olha que interessante, quando João escreve suas cartas, 1 João, 2 João, 3 João, ele usa filhinhos, que ele aprendeu com quem? Com o Senhor Jesus. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Aí interessante, né? Jesus fala do amor depois que Judas saiu, porque a gente já viu que Judas era o próprio Satanás, porque Satanás entrou em Judas. E aí, o que quer dizer isso? Que a marca do verdadeiro discípulo, do verdadeiro cristão, do verdadeiro seguidor é o amor. Senhor, Senhor, em teu nome pregamos. Senhor, Senhor, em teu nome evangelizamos. Senhor, Senhor, em teu nome curamos. Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Senhor, Senhor. Enfim, tu pode falar o que tu quiser. A marca é o amor. É pelos frutos que tu conhece a árvore. Qual é o primeiro gomo do fruto do Espírito Santo em nós? A presença do Espírito Santo em nós. Qual é a primeira?
Tem vídeo no canal sobre o fruto do Espírito Santo. Eu usei uma bergamota, que aqui no Rio Grande do Sul a gente chama, né, tangerina de bergamota, mexerica de bergamota. É o amor. Então, o discípulo verdadeiro, ele ama. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. 36. Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: você dará sua vida por mim? Em verdade, lhe digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Então, sim, Pedro era sincero, Pedro amava Jesus, Pedro era o líder, o representante, o porta-voz. Pedro foi cheio do Espírito Santo e numa pregação 3.000 se converteram, 3.000 foram batizados. Mas ele negou Jesus. E o que me chama a atenção? Jesus falou: mais tarde, porém, me seguirá. E Pedro foi irrepreensível, porque sim, depois ele seguiu Jesus até a morte. E a tradição diz que ele foi crucificado e ele implorou para não ser igual a Jesus. E aí acredita-se pelos registros que ele foi crucificado de cabeça para baixo. O que a gente aprende com esse capítulo lindo, maravilhoso, que é João 13? Sabendo Jesus que chegava a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim, sabendo que ele viera de Deus e voltaria para Deus. Quem já se banhou não necessita de lavar-se, a não ser os pés. Quanto ao mais está todo limpo. Bem-aventurados sois se praticardes isso. Eu vos dei o exemplo.